Olá, amigos, sejam todos bem-vindos. Estamos no ar, então, com o Fato Econômico, a economia além da conjuntura, edição de hoje, sexta-feira. E na sexta-feira, hoje, dia 18 de outubro, a gente tem um papo diferente, um papo um pouco mais longo, sobre algum assunto em especial. E hoje nós temos, inclusive, convidados. Estou aqui também, então, com o André da Silva Pereira e o Lucas Piva, e o André, que vai apresentar o nosso convidado, André. Então vamos lá, Moisés. É um prazer chamar o meu parceiro de podcast, Meu Bolso Furou, Vinícius Ferreira, né? Bacharel em Ciências Econômicas, professor substituto na Escola de Profissões, né, onde ele leciona essa disciplina de educação financeira para a gurizada, e ele é analista de suporte e conteúdo no Ricos na América. Né? Seja bem-vindo aí, Vini. Valeu, André. Valeu, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Que bom, seja bem-vindo, então. Seja bem-vindo, Lucas, também, para essa discussão de hoje. Já já eu vou falar o que é. Tudo bem, Lucas? Show de bola, vamos lá. Bom, nós vamos hoje falar sobre educação financeira e investimentos. Educação financeira é um assunto que já se fala há muito tempo, e investimentos também. Mais de uma década que se fala, por exemplo, em estratégias, inclusive por parte do Banco Central, né, para fazer com que as pessoas tenham educação financeira, ou seja, que elas entendam isso. E nesse tempo todo em que esses assuntos começaram a ser discutidos, uma das coisas que foi até colocada é de que a educação financeira teria que começar cedo na vida das pessoas, inclusive no âmbito escolar. Tanto que até teve algumas estratégias e alguns programas e projetos, e até a implantação da educação financeira no ensino médio, principalmente no Rio Grande do Sul. Então esse assunto, realmente, ele traz muitas perguntas, porque a gente percebe hoje que as pessoas estão endividadas. Os níveis de inadimplência estão altos. E não só das pessoas físicas, mas também das empresas. Então esses assuntos é que nós vamos falar hoje no nosso podcast Fato Econômico, a economia além da conjuntura. E eu já passo aí para vocês, para a gente começar essa discussão, né? Porque eu sei que vocês entendem sobre esse assunto. O Vinícius, que está aqui também, trabalha com pessoas para melhorar essa questão. Mas a pergunta que eu já quero jogar no ar aí é a seguinte: se fala muito sobre educação financeira e se falou muito. As pessoas hoje já têm uma educação financeira consolidada? Essa é a minha pergunta. O que vocês acham? Então vamos lá. Vou começar por introduzindo uma reportagem que saiu na CNN Brasil no dia de ontem, que é o seguinte título: menos da metade dos brasileiros consegue fechar contas pessoais e da empresa no azul. E aí diz subtítulo da reportagem: levantamento do Serasa aponta alta inadimplência e juros elevados como desafio, quadro que indica melhora, mas uma sutil melhora, né? Então, a inadimplência dos empreendedores e das pessoas físicas tem impacto na empresa e sócios e nas contas do dia a dia, tem impacto na vida da pessoa, na sua renda pessoal, tá? E tem impacto no âmbito familiar também, porque à medida que você começa a incorrer em problemas financeiros, também isso cria um conflito no âmbito familiar, né? O Banco Central, ali um pouco antes da pandemia, né, agora o nosso ponto de encontro passou a ser a pandemia da Covid, né, ele abriu uma secretaria, podemos dizer assim, que chama-se Cidadania Financeira. Então, se a gente entra no site do Banco Central e procura sobre cidadania financeira, você vai achar um perfil muito interessante que ele emplaca exatamente nessa necessidade de explicar e mostrar que isso é importante na vida das pessoas, né? E aí ele enfatiza no seguinte: o que é cidadania financeira? É o exercício de direitos e deveres que permite ao cidadão gerenciar bem seus recursos financeiros, executar de uma maneira eficiente que você consiga durar, né, os 30 dias, alguma renda que tu tenha para manter a qualidade de vida, né? E nessa questão da cidadania financeira envolve 4 itens. Uma é a inclusão financeira, que está linkado com a ideia que o cidadão tem acesso a serviços financeiros que se adequam às suas necessidades. Podemos dizer que o Pix, né, é uma ferramenta de inclusão financeira das pessoas de renda mais baixa.
O segundo item é a questão da proteção do consumidor. O cidadão conta com um ambiente de negócio que gera confiança, com informações simples e mecanismos de solução de conflitos, né? Então, a gente tem uma regulamentação e uma regulação desse mercado que faz com que exista a proteção do consumidor. O terceiro item que compõe essa cidadania financeira é a participação, né? O cidadão tem canais para participar no debate sobre o funcionamento do sistema financeiro. A gente sabe que existem esses canais dos próprios bancos para fazer essa participação dos agentes econômicos. E o quarto, que é aquele que a gente enfatiza mais, é a questão da educação financeira, né? Então, a gente tem inclusão financeira, proteção do consumidor, participação e a educação financeira. O que diz, então, o Banco Central? Educação financeira. O cidadão tem a oportunidade de desenvolver capacidades e autoconfiança para gerenciar bem os seus recursos financeiros, né? Então, essa é a temática do Banco Central e a preocupação dele, que as pessoas têm que aprender a lidar com dinheiro. A partir do momento que você aprende a lidar com dinheiro, você consegue qualidade de vida, bem-estar, uma harmonia no teu lar, né? Você consegue fazer um planejamento de curto, médio e longo prazo da tua vida. Interessante, né? São dados que mostram, então, o porquê que é importante as pessoas saberem lidar com o seu dinheiro. Mas a gente sabe que essa não é a realidade, infelizmente. Vinícius, então eu gostaria de te convidar para entrar aí nessa discussão, nessa conversa. Qual é a tua opinião sobre esse assunto? Você acha que as pessoas conseguem já ter uma noção de ter uma educação para utilizar bem o seu dinheiro, digamos assim? O que tu diz? Eu consigo perceber que nem os próprios investidores têm noções de finanças básicas. A gente tem um problema muito grande no Brasil, que é esse. Então, a gente imagina, se nem quem está investindo, nem quem tem dinheiro, às vezes nem os empresários não tem essa noção de educação financeira, imagina o que sobra para nós, né? Então, nós temos um problema também que em escolas municipais e públicas nós não temos educação financeira, um pouco nas escolas particulares, mas é pouco mesmo. Então, as pessoas elas não estão preparadas com esse tema ainda, e elas têm muito medo. Então, além de ser um tema que é complicado da gente falar, da gente abordar, as pessoas elas têm medo. O medo de falar de dinheiro causa um espanto que às vezes a pessoa procura nem saber sobre. Ela nem quer saber sobre educação. Ah, eu não quero. Eu vou me virar. Não quero saber. Esse é um problema que a pessoa tem de enfrentar o problema dela. Ela tá ficando no vermelho e ainda assim ela tem aquela concepção. Não, eu não vou estudar sobre isso. Eu vou conseguir sair sozinho. E às vezes, e na maioria das vezes a gente não consegue sair sozinho. A gente precisa de ajuda. E por mais que existam ferramentas, plataformas, hoje em qualquer lugar tu encontra esse assunto, o próprio Banco Central faz temas muito legais a respeito da educação financeira, ainda assim as pessoas elas têm dificuldade de encontrar. Então, eu acho que é muito importante, desde a educação básica, eu tinha um preconceito muito grande de, não precisa de educação financeira. Saber matemática, saber fazer 1 mais 1 igual a 2, vai resolver o problema da educação financeira. Se a pessoa sabe somar, ela sabe que não pode receber 10 e gastar 15. Mas eu estava errado, não é assim que funciona. E eu percebo que as crianças é um assunto chato, mas da forma que a gente traz o assunto com jogos, dinâmicas, se torna um assunto muito legal. Eu sou suspeito para falar, eu gosto do assunto. Mas trazendo uma dinâmica melhor, jogos, brincadeiras, é muito fácil tu conseguir abordar esse tema. Então, eu acredito que cada vez mais a gente precise continuar falando sobre isso, porque por mais que existam ferramentas, vídeos, por mais que existam canais de comunicação, esses canais não estão chegando em todos os lugares. Aí que a gente tem um grande problema. Ô Vinícius, você acha que é relevante e interessante nas escolas a gente entrar com essa temática de educação financeira do que chegar nos mais de idade mais avançada? Eu acho que a gente chegando na gurizada mais jovem, a gente pode ter um ganho de escala maior? Sim, talvez. Depende.
A gente é economista, então depende. Porque saiu uma pesquisa no último mês, 40% dos gaúchos estão endividados. E a maior parte desses endividados são pessoas de uma idade de 40 a 62 anos. Eu acredito que a gente precise conversar com essas pessoas. Nós não podemos deixar essas pessoas. É mais difícil, com certeza vai ser mais difícil, mas também nós precisamos atacar o problema na raiz. E como a gente vai atacar? Com crianças, antes delas começarem a ter cartão de crédito, antes delas começarem a ter uma vida financeira ativa, a gente ataca esse problema antes. Então, infelizmente, nós vamos ter que atuar em todas as frentes. Não tem como, não tem jeito. André, tu não está com o teu microfone aberto. Desculpa, para variar, né? Você não acha que o marketing, a mídia, vai bombardear essa gurizada aí com, ainda mais porque todo mundo tem celular, com o compre hoje em vez de poupar hoje para consumir amanhã? É que a gente já está acostumado, né? Então, sempre foi isso. É o consumo imediato, consuma hoje, assista propaganda hoje, vá na loja amanhã comprar o celular. Isso a gente não vai conseguir frear, nós não vamos conseguir acabar com isso. Sempre vai existir. Nós somos muito pequenos em relação à mídia, a esse tipo de conteúdo. E não que esteja errado, eles precisam ganhar dinheiro, é a forma que eles precisam de ganhar dinheiro. Mas nós precisamos atuar na outra frente de ajudar a pessoa a entender. Olha, não é porque eu comecei no meu emprego hoje que amanhã eu vou lá e vou comprar um celular em 12 vezes. Não é porque saiu um celular novo que eu preciso ir lá e comprar um celular novo. Então, nós precisamos atuar nessas frentes enquanto as pessoas são bombardeadas de informações e consumismo no curto prazo. Você não precisa trocar de celular todo ano, né? Pô, só porque a Apple e a Samsung lançam celulares novos todo ano. Exatamente. E Mas tem um eu acho problema muito. também, só o iPhone ele tem uma funcionalidade que é a saúde da bateria. Que tu vê a saúde da bateria do teu celular, como que ela está se comportando. E eu acho engraçado que sempre no lançamento de um celular novo, a saúde da bateria do celular cai. Aí a pessoa que é louca por a saúde da bateria, não, vou trocar de celular porque esse aqui não está mais aguentando a bateria. E é isso, são coisas pequenas que vão influenciando a gente a fazer gastos que não precisam. Eu acho interessante essa discussão da educação sobre as finanças pessoais da gente, porque assim é muito comum a gente ouvir falar que precisa de as pessoas conhecerem, precisa de as pessoas estudarem, de saberem sobre o assunto. O Vinícius acabou de falar que nós temos fontes para isso. Hoje em dia a internet, se tu quiser ter ali um curso sobre educação financeira, você encontra a rodo na internet. E você encontra elas de forma gratuita, inclusive, não precisa nem gastar dinheiro para fazer. Existem muitas pessoas dispostas a ajudar essas pessoas. Mesmo assim, a gente vê que continua, né, essa forma de consumir, né, e às vezes até um consumismo, né, que faz com que as pessoas tenham um descontrole das suas finanças. Então, para mim, o que acontece é comportamento. Não é questão de conhecimento, é questão de comportamento. E o comportamento é a coisa mais difícil de tu mudar numa pessoa. Você simplesmente sabe que você tem que gastar menos, você sabe que você não pode gastar além do que você ganha, isso todo mundo sabe, como o Vinícius falou. Mas por que as pessoas não fazem? Por que ainda a gente continua indo lá, né, e gastando mais do que ganha? É uma questão de comportamento, eu acho. Não sei o que vocês acham. Com certeza. Tem muito disso, é a questão da psicologia financeira, né? Que explica sobre todas essas questões de comportamentais. Então, não adianta você saber, não adianta você entender a matemática e não botar em prática. Então, economistas são assim. Às vezes o economista vai lá e toma uma decisão financeira errada. Então,
está muito ligado ao comportamento da pessoa, a como ela consegue absorver aquele tanto de informação e como ela vai responder a esse tipo de informação. Nós gostaríamos que ela não respondesse de determinada forma, não gastando em excesso. Mas nós não conseguimos frear isso, porque nós não conseguimos entrar na cabeça da pessoa. Verdade. E olha, esse assunto do descontrole financeiro, nós acabamos de falar e entrar um pouquinho, né, no assunto da pessoa física. Mas no mundo da pessoa jurídica, o CNPJ, não é diferente. O Lucas sabe muito bem disso também, inclusive tem dados, eu também tenho alguns dados, mas eu queria ouvir você um pouquinho, Lucas, para nós que queremos ouvir, né, para te falar um pouco sobre qual é a tua opinião, né, sobre isso, sobre o descontrole financeiro nas empresas também. O que pode causar isso? Será que teria como as empresas se precaverem disso? É também uma questão de comportamento, enfim, está lançado aí também o desafio para a gente tentar entender um pouquinho. Bom, vamos lá. Só queria comentar um pouquinho antes ali, pegar o gancho que vocês deixaram aí, e falar sobre essa parte comportamental, né? Porque o que a gente vê hoje é uma questão cultural do brasileiro, né? Focar muito no consumismo que a gente fala, né? Então, as pessoas não costumam se programar. Como o Vini falou, até a questão dos investidores, às vezes eles investem, têm o seu capital lá, mas não têm um controle orçamentário, né, dos seus gastos. Às vezes estão lá com um valor poupado, digamos assim, né? Aí a gente entra até naquela ótica do que o povo brasileiro não sabe investir direito, né? Deixa lá todo o seu dinheiro na poupança que não traz uma remuneração suficientemente satisfatória. Mas enfim, esse problema comportamental é o que a gente aprende desde criança, né? A gente às vezes viu os nossos pais lá no início consumindo antes de ter o dinheiro, fazendo financiamentos, pegando empréstimos e tudo mais. E isso vem sendo passado dos pais para os filhos, querendo ou não, é um fator de hábitos, né, na verdade. E a questão que o Vini comentou também a respeito do negacionismo, né, aquele fator psicológico que você não quer que outra pessoa saiba que você está passando por dificuldades, e aí você acaba pensando, bom, não, eu vou ficar só com o meu conhecimento, com o que eu sei fazer, com as continhas que eu faço, eu vou conseguir me virar sozinho. Só que aí o negócio acaba virando uma bola de neve. Quando a pessoa vê, ela tá debaixo de uma montanha de conta para pagar e não sabe de onde vai tirar o dinheiro, né? Um pouquinho mais aí, então, a gente entrando na parte das empresas. Se você pega um gestor hoje que ele tem problemas lá na sua pessoa física, com as suas contas, ele não costuma controlar os seus gastos na pessoa física, isso vai ser passado diretamente para a empresa. Porque no início, quando o cara vai empreender, ele vai abrir o seu negócio, quem vai controlar as finanças da empresa é ele, né? Então, isso se instala culturalmente dentro da empresa, um descontrole na parte financeira, do orçamento, questão de não fazer um planejamento, um orçamentário para o ano, né? Não fazer aquela projeção de cenário, bom, tipo, a gente vai ter esse ano uma perspectiva de fazer um faturamento X, né? Para cenário realista, um faturamento um pouco acima no otimista e um faturamento um pouco abaixo no pessimista. São raras as empresas que eu vejo hoje que têm uma prática, digamos assim, de fazer isso, né? Para vocês terem ideia, aqui até estava fazendo uma pesquisa antes a respeito do número de empresas falindo no nosso país. E os dados que saíram aí no Serasa chegaram aí, ó, só no ano de 2024 agora, entre janeiro e agosto, o número de empresas que pediram falência foi de 1.480 empresas. E isso superou até o ano de 2016, o ano inteiro de 2016, na verdade, que dentro da série histórica tinha sido o maior número de empresas que pediram falência, que foi de 1.235, tá? Então, isso, claro, a gente pode relacionar também aí com fatores econômicos, com toda uma questão aí macro, né, digamos assim, da economia do país. Só que
o principal problema realmente é a questão do controle dentro da própria empresa. Porque mesmo assim, ó, se a gente tem um bom planejamento, se a gente tem aquele cuidado com as contas no negócio, independente da economia estar indo bem ou estar indo mal, vai ser feito ajustes dentro do negócio, né? Então, esse que é o fator-chave, é você ter o seu planejamento, ter o seu cuidado, né? E tocar o seu negócio de acordo com a necessidade que você tem de geração de caixa, né? Mas assim, ó, tem um fato aí que também a gente tem que analisar. Você falou da macroeconomia, né? Eu não sei se o André concorda também, mas eu queria convidar o André também para a gente discutir isso, já que estamos entrando na macroeconomia agora. A gente tem alguns fatores aí. Por exemplo, a gente sabe que a taxa básica de juros, ela regula os juros, né? E quando os juros eles ficam regulados com, né, mais acima, fica mais caro o crédito. E a gente sabe que as empresas, quando precisam de crédito e vão procurar o crédito com um juro mais alto, né, elas têm dificuldades. Inclusive, tem muitas pessoas que criticam, né, a taxa básica de juros mais alta do Brasil justamente por causa disso. Inclusive, isso faz com que o Brasil até perca competitividade justamente pela incapacidade, né, das empresas continuarem investindo com um juro bastante alto se precisar buscar o dinheiro nos bancos. E a outra coisa, isso de um lado. Do outro lado, eu vejo as empresas ensanduichadas, porque com um juro bastante alto, nós temos, a gente precisa, né, no Brasil, ter um juro mais alto, taxa básica de juros mais alta, porque a gente percebe que a inflação, ela está num processo, né, de alta, ou seja, existem pressões inflacionárias no Brasil. E até o Lucas antes estava comentando, um pouquinho antes da gente entrar no ar, que o Lucas também depois pode falar um pouco mais sobre isso, que se o consumidor ele tem uma renda menor e capacidade de consumo menor, também vai pressionar a empresa porque ele não vai comprar, ele não vai às compras. Então, quer dizer, de certa forma, o empresário ele fica ensanduichado nessa situação, né? E aí, como é que ele vai, né, tomar atitudes e medidas para melhorar essa situação? Então, muitas vezes, essa inadimplência ou essa incapacidade, às vezes, da empresa continuar sendo competitivas e ter o financeiro bastante pressionado, tem muito de coisas de fora que acontecem que fazem com que a situação chegue aonde está. O que tu acha, André? Tu sabe assim, Moisés, tá rolando ali no Facebook é como se fosse um abaixo-assinado de professores keynesianos, de macroeconomia keynesiana, né? Levantando essa temática da meta de 3% para o ano que vem e para esse ano, que faz com que os juros não possam baixar, né? Então, eles induzem, por que tem que ser 3% a meta? Não pode ser 3,5%, 4%, né? Isso daria um fôlego a mais para o Banco Central não subir mais os juros, como tem essa previsão, essa expectativa ali do relatório Focus, né? Então, o problema é que quando você sobe os juros, tem a parte da solução, que é tentar controlar a inflação, né? No médio e longo prazo, você trazer a inflação para baixo e tentar puxar a inflação ali para o centro da meta, né? O outro lado da corrente, né, que eu sempre digo que quando a gente pensa em economia, a gente está olhando uma corrente, tem um lado bom e um lado ruim daquela medida. O lado ruim da medida de você subir os juros, sabendo que os juros, a inflação futura não vai se aproximar da meta e você precisa, então, subir os juros agora para, no médio e longo prazo, trazer a inflação para a meta de 3%, é que você inibe o investimento, né? Porque a empresa que não tem capital próprio para investir, ela vai recorrer ao mercado financeiro. Chegando no mercado financeiro, o juros está maior, a Selic subiu, impacta todos os demais juros, né? Então, ele posterga investimento e postergando investimento, está postergando o aumento da sua empresa, o chão de fábrica, mais contratação, mais produção, isso impacta no próprio crescimento do produto interno bruto no Brasil. Com certeza. Bom, mas a gente poderia, já que estamos chegando próximo aí do final já do nosso podcast de hoje, que é um pouco mais longo, né? Pensar em soluções. O que a gente poderia pensar do que poderia solucionar a questão? Vamos começar então pela educação financeira pessoal, ou então pelas finanças pessoais. Vinícius, o que tu acha que seria uma solução? Já que a gente levantou que, né,
é difícil para as pessoas, né? Talvez por uma questão de comportamento, talvez por elas terem vergonha de dizer que tem um problema financeiro, talvez por falta de conhecimento. Que solução tu apontaria aí para resolver isso assim a médio, longo prazo, talvez até no curto prazo, enfim? O que tu acha, Vinícius? Eu vou pegar o gancho de vocês sobre a macroeconomia e foram nos contando mentiras atrás de mentiras sobre que o orçamento do governo é diferente do orçamento das famílias e das empresas. E é uma mentira isso, porque o orçamento do governo é como o orçamento das famílias e das empresas. Se o governo gasta mais do que ele arrecada, ele vai ter um problema. Então, nesse caso da meta de inflação, por que não sobe a meta de inflação? Porque não vai estar dando espaço para a taxa de juros cair e o país crescer. A taxa de juros está nesse patamar porque o governo não apresentou nenhuma solução fiscal. O governo não está falando onde vai deixar de gastar. E é exatamente assim que funciona uma família. Ou seja, nós temos maus exemplos dentro das nossas casas, né? Às vezes o pai, a mãe, então a família. A gente acaba achando que gastar mais é normal. E nós temos um exemplo ruim fora, que é o governo. Que o governo sempre está gastando mais do que ele arrecada. Salvo engano, poucos momentos que ele tem um superávit. Então é muito difícil a gente conseguir agir agora, mas é muito importante que a gente haja de alguma forma. Então é muito importante que tenha educação financeira em todos os âmbitos escolares, tanto pública, tanto municipal, tanto particular. Então eu acredito que só dessa forma a gente vai conseguir sair desse prejuízo financeiro que as famílias têm. Então, só agindo nessas frentes, não esquecendo das pessoas mais velhas, que também têm problemas com finanças, mas, como eu falei no começo, atuando antes do problema acontecer. Antes do teu filho ter um cartão de crédito, é importante que nós estejamos lá para ensinar ele a usar o cartão de crédito da forma consciente. Né? Então, acredito que só nessas frentes que a gente aqui vai conseguir resolver esse problema, né? Legal, ótimo. Obrigado, Vinícius. Lucas, e as empresas? Pois é, Moisés, estava refletindo um pouquinho aqui na teu questionamento de solução, né? Eu acho que muito que a gente precisa levar em consideração a principal fonte mesmo, as pessoas, tantas pessoas, os gestores de empresas e todo mundo, de um modo geral, é a questão da aceitação, né? Primeiro, da situação que se encontra, quando já está num patamar de endividamento, que já está passando por uma situação difícil, enfim, é um fator psicológico, é comportamental, obviamente, cada pessoa tem o seu jeito de lidar com as suas contas e tudo mais, mas sim, é preciso aceitar o fato de que a pessoa está endividada e que está necessitando de ajuda, né? É muito difícil a gente falar ainda daqui a pouco, mas eu vou procurar ajuda, mas eu não sei com quem falar, eu não sei aonde ir, eu não tenho coragem para pedir ajuda, às vezes até é isso que acontece, sabe? Então, o primeiro passo eu acho que é a pessoa realmente aceitar que tem um problema e buscar ajuda, né? E até a questão da macroeconomia que a gente estava falando ali antes, que o André puxou a questão dos juros e tudo mais, existe um fator que a gente tem que considerar, que qual foi o motivo que levou a empresa a ir buscar um crédito, né? Então, claro, ela vai ter uma elevação nos seus custos por causa dos juros que o Banco Central está aumentando, parará e tudo mais, né? Necessidade de crédito. Não foi daqui a pouco lá um problema que houve gastos além do que a empresa teve capacidade de absorver? Ou foi daqui a pouco o planejamento feito de forma equivocada lá no início do ano? Né? Então, tem toda essa questão. É aquele caso da gente assumir a meia-culpa, né? Que a gente diz, bom, eu tenho que reconhecer que eu errei, ok. Ok, então, eu quero deixar para ti finalizar, André, e eu vou dar a minha opinião. Eu acho que a questão é a educação.
Eu acho que tem que continuar, né, tentando, fazendo de tudo para fazer com que as pessoas entendam que elas têm que ter o controle das suas finanças. Concordo 100% plenamente com o Vinícius. E vou deixar agora para te finalizar aí, André, a tua opinião Então, sobre esse tá. assunto. Eu vou finalizar essa discussão com 2 pedaços dessa reportagem da CNN, né? A primeira fala assim, ó: empresas que acabaram de ser abertas geralmente nascem com uma injeção inicial de capital de seu próprio sócio principal. Isso tende a lhe garantir uma sobrevida inicial e passageira. E só com o passar do tempo é que o negócio se mostra inviável ou não, né? Então, isso mostra que as pessoas, as empresas, não fazem aquela viabilidade econômico-financeira do projeto para saber se aquilo é viável no médio e longo prazo, né? Tu faz no amor e na coragem e depois tu descobre que tu entrou numa roubada danada, né? E aí tu acaba perdendo teu dinheiro, teu negócio e se endividando, né? E a segunda fala que eu queria fazer é com relação à fala da ministra Tebet, né? Que ela disse o seguinte: chegou a hora de levar a revisão de gastos a sério. Ou seja, nunca foi levado a sério, só agora, ou vai ser levado a sério, né? Então, essa é a grande pergunta que eu quero ver o que o governo vai responder. Nunca foi levado a sério esse controle de gastos. Vamos ver, né? Mas eu sou otimista, realista e otimista. Tá certo, então, amigos. Tu caiu um pouquinho antes ali, né, Lucas? Mas, assim, a gente entendeu bem a tua colocação. Depois eu falei ali, só porque tu perdeu a partezinha, que eu concordo com o Vinícius, que a solução é a educação. E eu quero deixar um abraço aí para o Vinícius e agradecer, né, por ele ter participado conosco aqui. Está sempre convidado, Vinícius, para vir trazer, Agradeço, né, Moisés. essas informações aí e colaborar com essa discussão, que ela é muito importante. Valeu, Lucas. Moisés, Valeu, André. Moisés, eu só gostaria de finalizar aqui. O que eu estava concluindo minha fala, na verdade, é que o problema é que às vezes as pessoas acabam culpando, né, a economia, culpando o governo, culpando outras empresas, ou culpando até o consumidor que não está comprando, né, mas, enfim, assumir a sua culpa, né, aceitar o seu problema e buscar um profissional capacitado, né, da forma como a gente tem economistas, tem administradores, tem contadores que prestam consultorias, né, enfim, tudo mais, que aí vão auxiliar e se dispor, né, a fazer todo um trabalho de planejamento e auxiliar essas empresas a fazer, sim, a sua reestruturação das suas contas, né, fazer encontrar uma forma de fazer um pagamento razoável, né, do que tem em débito e sim ampliar suas receitas e buscar melhores resultados, né. Então, só para finalizar, fechar, né, ali como a gente teve um probleminha técnico, mas era isso mesmo. Foi um prazer aí, obrigado. Então tá certo. Quero deixar um bom fim de semana para todos e a gente volta então na segunda-feira com mais um Fato Econômico, a economia além da conjuntura. Valeu.